Bom, Então, obrigada, Jaque, pelo aceite do convite aí. Paulo, se quiser fazer uma apresentação à vontade da Jaque, ou também, Jaque, se quiser se apresentar, falar um pouco dos trabalhos, mais do que obrigada por essa participação. Nunca vi, confesso, né? Não vi conteúdo, não estava presente na outra aula, não tinha visto conteúdo seu, mas passei a acompanhar dos stories e coisas, enfim, cotidianas da vida. E já estava me surpreendendo assim, nossa, vou prestar muita atenção hoje, enfim, mais do que um conteúdo inédito aí. E é um prazer receber você, se sinta muito bem acolhida por aqui. Aviso que a gente vai estar gravando a aula por conta de divulgação mesmo do conteúdo, para isso virar material de pesquisa para outras pessoas, mas se torna só a parte do que você explicar, né, do que você estiver expondo, não os debates, enfim, reforço isso para as pessoas que quiserem participar, debate, perguntas, ou enfim, cortes no meio da aula, depois a gente tira, e assim divulgamos as partes fora do back-office, né. E de novo, né, agradecer Lara e Paula aí pelos contatos, e vamos embora, ligar os motores e começar o dia. Obrigada. Antes de passar para a Jaque, queria te contar um pouco, Jaque, esse curso, ele vem de outro curso, né, e é interessante esse processo que a gente se envolveu muito, eu, a Lara e a Marina, né, que a gente foi fazendo cursos curtos, e aí, enfim, cursos mais longos, e curso na graduação, a Jaque foi no nosso curso mais denso, eu acho que foi o da graduação, foi muito legal, né? E a Amanda bolou esse curso curto, né? E a gente mudou um pouco a ordem ali das coisas, toda vez a gente está tentando dar alguns passinhos aí. Então, a gente teve uma primeira aula, né, que a gente olhou muito amplamente, né, só para retomar aqui com os alunos. A gente viu muito amplamente conceitos de gênero e interseccionalidade, né, e fechamos a aula um pouco, imaginando que a tua faria uma ponte com a Butler, né, e aí a gente, ao invés de dar uma aula sobre corpos abjetos, sei lá, a gente pensou uma aula grande sobre a Butler, né, num panoramão desafiador, né, Jaque? Que só você poderia dar. Então, é nesse contexto. E a gente tem mais duas aulas, né? Uma aula que vai falar sobre territórios, sobre gueto, enclave, territórios demarcáveis, que a gente está apelidando, e um pouco territórios da prostituição, territórios gays, LGBTQIA+, enfim, um apanhado ali com link territorial. E a gente fecha, eles estão fazendo um mapa de afetos e lugares de acolhimento. Então, a gente vai falar um pouco sobre cada um. Mas é um curso muito curto, 4 aulas, assim, né? Por isso que a gente pediu esse panoramão. Então, eu queria agradecer mais uma vez, porque a gente sempre dá trabalho para a Jaque, a gente não pede uma aula pronta, né? E vocês vão ver. Imagina. Vocês vão ver que é um prazer ter esse diálogo. Eu vou pedir para você se apresentar. Bom dia, né, para todo mundo. Começo agradecendo muito a Paula pelo convite, Larissa também, Amanda. É um super prazer estar com vocês. Enfim, é realmente um momento muito crítico, um momento muito difícil, que parece que a gente não consegue sair dele, né? A gente tá meio... Eu fico imaginando que aqueles memes de Caverna do Dragão nunca fizeram tanto sentido quanto agora, assim. Parece que a gente sempre acha que vai conseguir sair, e aí aparece o Mestre dos Magos. Quer dizer, eu acho que eu tô dando um referencial que é meio da minha idade, assim. Eu acho que eu tô meio antigão. Eu teria que buscar um referencial mais recente, assim, mas é meio assim. Mas acho que é super importante a gente manter espaços de diálogo, espaços em que a gente possa trocar experiências, trocar conhecimentos,
principalmente, né, fazendo uma ponte entre o que a gente consegue produzir dentro da universidade e o modo como isso pode se desdobrar em outros projetos, em outros diálogos, porque isso, de fato, é fundamental, né? Então, eu fico muito feliz e gosto muito de participar de cursos e de formações que têm um perfil que está para além das fronteiras que a universidade estabelece, né? Porque é super importante, na verdade, a gente ter essas possibilidades, né? Essas possibilidades de diálogo, de trocas. Então, estou realmente muito feliz. Como Paula já tinha perguntado, sou libriana, mas o ascendente não ajuda muito, que é câncer. Mas aí vem a lua e dá um upzinho, que é leão, então já dá aquele, né? Cai, mas aí sobe de novo, dá uma subidinha. Sou antropóloga, né? Sou formada em ciências sociais, tenho mestrado e doutorado em antropologia social pela USP. Na verdade, o meu histórico, dentro do meu histórico de pesquisa, né? Eu fui pesquisadora durante muitos anos, desde o início da graduação. Fui pesquisadora do LabNow, que é o Laboratório Núcleo de Antropologia Urbana, da USP, coordenado pelo professor José Guilherme Magnani. Dentro do LabNow, eu sempre fiz pesquisas, né, que pensavam um pouco essa intersecção entre questões de gênero, espaço e religião. Né? Então, um pouco tentando pensar, principalmente, o crescimento do pentecostalismo e do neopentecostalismo em determinadas regiões da cidade de São Paulo. E, fundamentalmente, como é que esse era um processo religioso muito vivenciado por um corte de gênero específico, né? Ou seja, é uma denominação religiosa que é muito frequentada e experienciada por mulheres e tem um recorte importante étnico-racial, porque são mulheres que, em sua maioria, se autodeclaram, se reconhecem como negras, né, dentro desse perfil um pouco que o IBGE chama de pretas e partas. Enfim, com esse processo, né, e o desenvolvimento dessas pesquisas, então, durante o mestrado e o doutorado, eu pesquisei bastante uma denominação pentecostal específica, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, que certamente vocês já devem, né, ter ouvido falar em vários aspectos. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela tem vamos dizer, algumas características muito fundamentais, porque ela é uma igreja que constrói e que se pensa a partir também de experiências de ocupação urbana, né? Esse processo de religiões e ocupações urbanas, ele é bem interessante para a gente pensar, porque para vocês terem uma ideia, por exemplo, no Brasil, por conta da nossa configuração do nosso próprio Código Civil e pelo modo como o Estado reconhece as religiões, vários territórios começam com um único CNPJ, e esse CNPJ é de uma igreja, né? Então, igrejas no Brasil, e isso produz muito crescimento pentecostal e neopentecostal, elas não são simplesmente espaços religiosos, mas elas são fundamentalmente entendidas e configuradas como equipamentos urbanos, porque em vários lugares a igreja acaba sendo o primeiro espaço de associação civil, o primeiro espaço, né, que vai trazer essa possibilidade de você trazer uma creche, conseguir a pavimentação das ruas, conseguir um conjunto de equipamentos que pessoas físicas não conseguem necessariamente representatividade suficiente para trazer para aquele território. Então, enfim, eu fiquei sempre durante esses anos pensando como é que esses processos se dão e como é que esses processos são muito cortados por outros marcadores sociais de diferença, né, como gênero, classe, raça.
E, enfim, nesses últimos 2 anos e meio, eu atuei como professora substituta na Faculdade de Educação da USP, na área de Sociologia da Educação. O contrato acabou, né, porque tudo nessa vida uma hora acaba. E agora, atualmente, né, na verdade, eu estava, como a Paula disse, né, fazendo meu pós-doutorado também, no Departamento de Antropologia da USP, mas agora, na verdade, eu estou no momento de transição, não transição necessariamente de carreira, não virei youtuber, nem fui para nenhum reality show tipo A Fazenda, que é um sonho, né? Porque o BBB é muito top, não daria, mas eu estou começando, na verdade, né, agora, a partir de maio, um pós-doutorado no Centro de Estudos da Metrópole, que é o CEM, na verdade, né, que é um laboratório, um centro de pesquisas que realiza pesquisas sobre questões relacionadas à cidade também, e eu vou, né, desenvolver uma pesquisa específica sobre a relação entre determinados territórios, igrejas e o combate à violência doméstica, né? Então, como é que esse processo, e principalmente na pandemia, fez explodir um conjunto enfim, né, de violências e uma questão muito grave, na verdade, da situação que mulheres têm enfrentado especificamente nesse contexto. Então, as formas de violência de gênero e como é que essas violências, de alguma maneira, têm sido pensadas e articuladas a partir de alguns projetos pentecostais na periferia de São Paulo, que são projetos coordenados por mulheres, né? Então, como é que essas mulheres pentecostais têm lidado com a violência, né? Quais respostas elas têm pensado nesse sentido? Essa pesquisa, ela vai ter uma parceria, enfim, uma parceria internacional com outro instituto que se chama MESILA, que é um instituto, na verdade, de pesquisas na América Latina. E aí, então, durante esses próximos 6 meses, eu vou estar atuando como pesquisadora e professora visitante da Universidade de Colônia, na Alemanha, que é onde o MESILA, de alguma maneira, está, enfim, né, tá sediado. E aí, claro, por conta da pandemia, eu não vou para lá, porque ninguém anda querendo muito, brasileiros e suas cepas. Então, eu vou ministrar aula daqui mesmo, né, via internet, mas acredito que vai ser uma experiência bem legal para pensar um pouco esse processo e essas questões todas. Enfim, acho que né, dentro de toda essa experiência e essas questões que eu venho desenvolvendo, acho que a partir das questões também que a Paula, Larissa comentaram e sugeriram para a gente pensar hoje, eu pensei de alguma maneira um recorte dentro do pensamento da Butler que ajudasse a gente a estabelecer um olhar prático, fundamentalmente para a gente entender duas questões fundamentais, né? Como é que a gente opera dentro de um processo social, de relações sociais, a ideia de reconhecimento. E como é que essa ideia específica de reconhecimento, que é uma ideia que está muito baseada e muito centrada nas nossas possibilidades de linguagem, de olhar para um corpo e entender a partir dele se ele é menino ou se ele é menina, para citar Damares Alves, né? E como, né, esse processo, de alguma maneira, é um processo e é uma experiência que se materializa enquanto território, né, enquanto produção e divisão territorial. Eu vou apresentar, começar a colocar aqui. Na
parte mais prática, eu pensei numa coisa muito de São Paulo mesmo, né? E aí, então, eu acho que vai ser também uma experiência turística para quem não necessariamente conhece alguns pontos da cidade ou do estado de São Paulo, de você ou querer vir ver, ou simplesmente deletar e pensar assim, não preciso dessa experiência. Enfim, vamos ver, oremos. Bom, eu vou começar aqui então. Eu não sei quantos de vocês já tiveram algum contato com algum texto da Butler, já assistiram alguma aula, alguma coisa assim. Ela é muito conhecida por ser, enfim, considerada, né, uma filósofa muito difícil de ler, né? As pessoas ficam com receio, acham que não vão conseguir entender e acham que é muito difícil, mas estou aqui para testemunhar e dizer que é possível, né? E que segura nas mãos das deusas e vai, que a coisa vai acontecendo. Bom, eu selecionei essa foto para começar, que é uma foto da Butler ainda criança, né? Ainda com 7 anos de idade. A Butler, ela é, enfim, da primeira geração da sua família, de pessoas nascidas nos Estados Unidos, né? Ela é de ascendência judia, então a mãe e a avó da Butler são 2 mulheres sobreviventes do Holocausto, né? A avó já, claro, em fase adulta, a mãe ainda criança, elas então conseguiram, enfim, chegar nos Estados Unidos como refugiadas. A Butler, então, ela nasce desse contexto, né? E esse ponto é um ponto muito interessante, porque é um ponto que ajuda a gente a entender um pouco como é que a Butler vai olhar para o conceito de gênero e como é que ela vai pensar esse conceito de gênero. E é aí que a palavra reconhecimento se torna super importante para a gente pensar o modo como a Butler olha para o conceito de gênero, porque, de alguma maneira, ela traz, desde a sua história, essa necessidade de entender como é que determinados grupos sociais configuram os processos de reconhecimento de humanidade. Olhar para um corpo e reconhecer a humanidade dele. E por que é que a gente olha para outros corpos e não reconhece essa humanidade? Essa é uma questão que certamente ela traz muito dessa experiência familiar e que ela traz também, né, das leituras e diálogos que ela vai estabelecer com uma outra filósofa, por exemplo, que é a Hannah Arendt, de pensar, né, e tentar entender necessariamente por que é que, em determinadas situações sociais, alguns corpos são desumanizados. E essa desumanização, fundamentalmente, vai empurrar esses corpos para situações de violência. Então, a violência, ela seria, de alguma maneira, atrelada a esse processo de reconhecimento da desumanidade de um corpo, de que esse corpo não seria como o meu, logo eu estou desobrigada de qualquer responsabilidade ética perante esse corpo. Ela, enfim, também traz uma experiência muito forte atrelada às próprias concepções de gênero que foram sempre impostas sobre ela. Em Problemas de Gênero, que é o livro, enfim, mais conhecido que a gente tem da Butler, que mais foi traduzido para várias línguas, a Paula está mostrando, e que, enfim, é um texto realmente muito importante, uma referência fundamental hoje para a gente pensar questões de gênero e o próprio conceito de gênero
Na introdução desse texto, a Butler, ela começa, de alguma maneira, brincando com a ideia de problema, né? E pensando quando é que o gênero se torna um problema. E ela se apresenta como uma pessoa problema na medida em que, desde pequena, ela tem uma experiência, uma memória de que as pessoas não necessariamente aceitavam vários dos comportamentos dela como sendo de menina. Então, ela era muito disciplinada e muito cobrada a realmente desenvolver um quadro de comportamentos que eram relacionados à ideia de ser uma mulher e que estavam também relacionados a uma outra ideia fundamental de que isso estaria numa natureza, né, num referencial biológico que construiria esse corpo como um corpo feminino. A Butler, ela sempre foi muito falante, e aí a gente pode pensar, né, porque ela é pisciana, como vocês viram, né, ela nasceu ali dia 24 de fevereiro, e a gente pode pensar, que ascendente é esse? Para realmente ter uma pessoa assim tão falante, talvez Gêmeos, né? Vai saber, porque essa questão dela ser muito hiperativa e muito falante sempre produziu problemas dentro da escola, e ela sempre, então, tinha que passar por alguns processos disciplinares para que ela, de alguma maneira, conseguisse aprender um comportamento que fosse mais dócil, mais recatado, e que, de alguma maneira, a relacionasse mais a uma ideia, a uma imagem do que seria esperado de uma menina, e principalmente de uma menina judia, né? Porque é super importante a gente pensar que a Butler sempre estudou em colégios confessionais, porque eram colégios realmente, né, constituídos por pessoas, né, judias, e que, consequentemente, então, o aprendizado da religião e também a pressão de uma população que havia chegado no território em situação de refúgio, uma série de condições, também construía várias dessas relações. Isso fez, né, com que, de alguma maneira, a Butler corriqueiramente fosse retirada da sala de aula para pensar, eu não sei se vocês viveram isso na escola, eu vivi bastante, que era essa coisa de que você tinha que ficar pensando no que você tinha feito, e ela então ficava pensando, e como isso acontecia muito, ela acabava pensando muito, e ela começou a pensar questões que eram um tanto complicadas, e quando ela voltava desses momentos em que ela ia pensar, ela trazia perguntas que ela queria que as professoras respondessem. Então, assim, além de tudo, só gerava problema mesmo, porque as pessoas falavam assim, poxa vida, a menina foi pensar e pensou mesmo, né? Não, com certeza, Thiago, e pensou, e ela trazia, e várias das questões que ela trazia eram questões que tinham um fundo filosófico, em que as professoras diziam, né, que não se sentiam tão à vontade de responder, e isso fez com que a escola designasse um rabino formado em filosofia para iniciar a Butler em filosofia. Olha que chique, gente, quem me dera, para iniciar a Butler em filosofia. Esse rabino, então, foi fazendo com que ela começasse a estabelecer as primeiras leituras filosóficas e que ajudasse ela a responder 3 questões fundamentais que ela tinha, principalmente no início da adolescência, ali 13, 14 anos, e isso ela conta numa entrevista que a gente já tem traduzido em português, foi traduzido em 2002, essa entrevista, em que ela vai dizer que as questões que ela tinha
nesse período era, por exemplo, por que é que Spinoza, que é um filósofo, né, também de tradição judia, por que é que Spinoza tinha sido excomungado de uma sinagoga? Questão básica para uma criança ali de 12, 13 anos. A segunda questão que ela sempre tinha em mente, que era uma coisa que incomodava muito, era, enfim, temáticas pensadas pela teologia existencial, né, que é um conjunto de textos teológicos que são muito comuns ao judaísmo, não ao judaísmo ortodoxo, e que também a gente vai ter na tradição cristã, principalmente no protestantismo alemão, e que a Butler, de alguma maneira, começa a pirar muito ainda na adolescência nesses textos. Enfim, esse processo vai realmente fazer que ela se volte mesmo para a filosofia, e ela se forma, então, né, em filosofia, cursa filosofia na Universidade de Yale, faz o seu mestrado e o seu doutorado, e a partir, na verdade, da produção do doutorado da Butler, já é possível entender um conjunto de interesses e algumas temáticas que vão cortar a sua experiência, a sua produção teórica, e que a gente percebe que cortam os seus interesses até hoje, né? Esse doutorado que a Butler defendeu em 1984 era um doutorado em que ela, de alguma maneira, está revisitando o pensamento do Hegel, que é um autor que vai ser muito importante na teoria dela de uma forma geral, e que ela está tentando entender, na verdade, por que é que o pensamento do Hegel foi tão importante para alguns filósofos franceses pós-estruturalistas. Esse ponto é um ponto interessante, porque é um ponto que ajuda a gente a ver um conjunto de filósofos que vão ter uma presença constante nos textos da Butler. Quem são esses filósofos que ela está olhando para construir esse doutorado? Michel Foucault, né? Então ela está tentando pensar a influência do pensamento do Hegel no trabalho do Foucault. Quem é um outro que é importante também? Jacques Derrida, né? Então ela está também tentando entender a influência do pensamento do Hegel no Derrida, e os outros dois filósofos que são Deleuze e Guattari. Chegou aqui, ó. Gente, eu tenho 3 gatas, e elas se dividem, uma aparece nas câmeras de manhã, a outra à tarde, a outra à noite. Então, tipo, elas têm esse sistema de divisão do trabalho. Então, tipo, uma às vezes aparece só em banca, a outra só em aula, elas têm essas preferências. Enfim, esse grupo de filósofos vão ser muito importantes no trabalho da Butler de uma forma geral, que vão oferecer para ela vários conceitos e pressupostos teóricos que vão acompanhando a trajetória delas. No caso do Foucault, por exemplo, quais seriam as ideias importantes do Foucault que, de alguma maneira, a Butler traz muito forte? Primeiro, a necessidade de trabalhar a noção de sujeito de poder, né? Então, ela está o tempo todo olhando para relações sociais, entendendo que as relações sociais são sempre relações de poder, e pensando como é que, nesse processo das relações sociais, emerge um sujeito que é sempre um sujeito de poder. No caso do Deleuze e do Guattari, a Butler traz o conceito de performatividade.
que é um conceito super importante para pensar, por exemplo, a ideia de performatividade de gênero, né? O Deleuze e Guattari, quando estão pensando performatividade, eles não estão necessariamente pensando o conceito de gênero, né? Em nenhum momento eles falam da questão, meu Deus, eles falam da questão de gênero, né? Não é uma questão para eles, mas eles estão pensando o conceito de performatividade para entender a noção de atos performativos. O que isso significa? Né? Significa que, de alguma maneira, a gente, o tempo todo, está, né, nas nossas relações sociais, agindo a partir de determinados repertórios. Esse repertório é uma linguagem, e uma linguagem que a gente vai aprendendo na medida em que a gente vai olhando para as pessoas à nossa volta. Então, por exemplo, né, o lugar onde a gente nasce, o contexto em que a gente nasce, o período histórico em que a gente nasce, tudo isso é super importante para construir uma performatividade. Porque, de alguma maneira, o modo como a gente se veste, o modo como a gente age, o jeito como a gente pensa e até os tons, o modo como a gente fala, são repertórios que estão referenciados dentro desse contexto histórico, né? Então, essa noção de performatividade é uma noção que ela traz desses autores. E do Derrida, uma das noções importantes que vem para o pensamento da Butler é a noção de ética, né? E essa noção vai ser importante porque é daí que ela vai trazer a noção de violência ética. O que é ética pro Derrida? A ética, ela seria um ethos, né? O que é um ethos? Um ethos é o modo como a gente formula explicações para as coisas que a gente faz. Então, a ética, ela seria um conjunto de explicações para os nossos comportamentos e para os acontecimentos sociais. Esse ponto eu acho que é um ponto bem importante para a gente pensar, porque eu quero muito, na verdade, trabalhar com vocês. Eu estou olhando aqui, eu estou vendo que eu acho que eu salvei o PowerPoint. Ah, não, está aqui. A noção de violência ética, né? Essa noção de violência ética é uma noção que a Butler vai desenvolver praticamente nesses 3 livros que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Esse aqui, gente, que é muito interessante porque a versão brasileira, né? O livro foi construído todo, né? Paginado, tipo de página, enfim, a capa como uma Bíblia. Então, ele tem mesmo o formato de como se fosse uma Bíblia. Isso é bem interessante e significativo e provocativo, né, se a gente for pensar, porque tem uma outra dimensão aí, né, de conservadorismos políticos e de um conservadorismo religioso que vai, de alguma maneira, trazer a concepção de ideologia de gênero como quase que um sentido pejorativo para os estudos e as pesquisas sobre questões de gênero, e que, né, a Butler é apontada como uma espécie de mãe, que é uma coisa aí para a gente pensar também, né, que quando a coisa é boa, você diz que ela tem pai, né, então você tem o pai da psicologia, o pai da quando a coisa é ruim,
aí você diz que tem uma mãe, né? Então, nesse caso, a ideologia de gênero, né, pensada como uma ideologia de gênero, é entendida como algo ruim. E aí, então, a Butler aparece nesses textos, nessas referências, como a mãe, né? E aí ela por exemplo, é atribuído a ela questões de que ela é pedófila, algo muito parecido com o que aconteceu recentemente, não sei se vocês acompanharam, com Foucault, em que um autor conservador deu uma entrevista dizendo que o Foucault era pedófilo, né? Então, se estabelece muito uma relação dessas autores e desses autores que são importantes para pensar questões e conceitos de gênero com a ideia, né, da hipersexualização precoce de crianças e, consequentemente, essa ideia de pedofilia, né? Então, a Butler, ela também está sempre muito engendrada nesse processo. Eu não sei se vocês se lembram, se vocês ouviram falar, em 2017, quando a Butler veio para o Brasil, foi a última vez que ela veio, para participar de um evento que foi organizado pelo Sesc Pompeia, que se chamava, né, era um evento sobre democracia, né, então não era nenhum evento para falar sobre gênero ou qualquer coisa do tipo, e a gente teve muitas manifestações, primeiro um abaixo-assinado que circulou no Brasil e que teve 300 mil assinaturas, dizendo que era fundamental que o evento fosse cancelado e que a Butler não pisasse no Brasil. Na medida em que o evento não foi cancelado, foi organizada, então, manifestações contra o evento na frente do Sesc, né? Como se não bastasse, né, quando a Butler estava indo embora do Brasil, no aeroporto, ela, e muito mais, inclusive, né, a companheira dela, que é uma outra filósofa, cientista política muito importante, que é a Wendy Brown, e que escreve muito sobre neoliberalismo e tudo mais. Isso mesmo, Larissa, que chegaram a construir, né, uma bruxa e queimaram. Eu estava lá, então eu assisti tudo. E a Wendy Brown, na verdade, né, como de alguma maneira ninguém sabia quem era Butler, e a Butler, ela é baixinha, ela tem aí mais ou menos, eu acho que 1,55 m, então ela é baixa, né, e a Wendy Brown é alta, deve ter mais de 1,70 m, com certeza. A Butler é um pouco mais velha que a Wendy Brown, enfim, né, dentro desse processo de configuração de um corpo, olharam para a Butler e não achavam que pudesse ser a Butler, né, muito senhorinha, e foram então para cima da Wendy Brown, né, então Wendy Brown, quer dizer, os seguranças tiveram que vir, porque realmente ela foi agredida fisicamente por uma população enfurecida, chamando de pedófila e acreditando que estava agredindo a Judith Butler, né? Enfim, 2017 a gente já tinha muitos sinais do que viria nesses anos, nesses próximos anos. Bom, nesses 3 livros, então, a Butler, ela começa a pensar isso em Corpos que Importam, mas é um livro que ela vai escrever logo depois de escrever Problemas de Gênero, mas é algo que ela não desenvolve muito, e que ela vai desenvolver, de fato, bem posteriormente, dentro desses 2 livros aqui, que é Corpos em Aliança e a Política das Ruas, e esse The Force of No Violence, que é, na verdade, o último livro que ela escreveu agora, né, que ela lançou, inclusive, uma semana antes de ter o primeiro lockdown em Nova York, em 2020, o ano passado. Essa noção é a noção de violência ética, né? Então, vamos lembrar da noção de ética que ela está trazendo lá do Derrida.
o que é a violência ética? Quando a gente, na nossa vida, nas nossas relações sociais, a gente está o tempo todo olhando para as pessoas e quase que numa espécie meio naturalizada e meio automática, a gente fica o tempo todo classificando as pessoas, né? Essa classificação, ela resulta numa determinada forma de relação. A Butler vai dizer, essa forma de relação, ela pode se construir por 2 caminhos. O primeiro caminho é o caminho da ética da responsabilidade, que é o caminho da ética da responsabilidade. Você olha para um corpo e você se reconhece nele. Você acha que aquela pessoa é parecida com você. Quando esse processo acontece, você automaticamente se responsabiliza por aquele outro corpo. Ou seja, você de alguma maneira vai pensar que qualquer coisa que aconteça àquele corpo pode acontecer a você. Então você vai estabelecer uma aliança com aquele corpo. Isso não vai ser dito. Isso não vai ser. Mas se aquela pessoa sofrer alguma coisa no ônibus, sofrer alguma coisa no metrô, enfim, você vai se colocar em defesa daquela pessoa, porque poderia ser você. A noção de poderia ser eu, ela é fundamental para produzir a ética da responsabilidade, né? A relação social que produz a ética da responsabilidade, ela está construída nessa ideia do poderia ser eu. Agora, o que a Butler está dizendo, e é aí que vem, por exemplo, o conceito de abjeção, é que com vários corpos e, em alguns contextos sociais, com a maioria deles, esse processo de construção da ética da responsabilização, ele não acontece. Qual é o resultado, né? O que isso produz? Isso produz uma violência ética. O que é a violência ética? A violência ética é esse recurso ético que a gente, de alguma maneira, né, seleciona para entender determinada situação ou determinado acontecimento com alguém. O que é uma violência ética? É pensar, mas alguma coisa ele fez. Porque isso não aconteceria assim, né? Certamente aprontou. Ou dizer, bom, mas com essa roupa pediu, né? Porque, ou seja, a violência ética, ela impede o reconhecimento de alguém, de um corpo, numa situação de violência. Porque ela constrói um regime ético que faz com que esse corpo que sofre a violência seja responsabilizado por ela. E esse processo, ou esse recurso, ele está muito relacionado a um entendimento diferente do entendimento que vai produzir a ética da responsabilidade. Enquanto na ética da responsabilidade a gente vai dizer, poderia ser eu, na violência ética, a gente olha para aquela pessoa e tem a exata certeza do que isso jamais aconteceria comigo. Quando a gente aciona essa explicação ética, a gente primeiro constrói um processo de desobrigação em relação a esse outro corpo e de que
a gente não reconhece aquele corpo como sendo igual ao nosso, né? Tem coisas que só acontecem com ele e que jamais vão acontecer comigo. Então, eu não preciso me responsabilizar por ele, porque nós estamos em lugares, em posições totalmente diferentes. Quando a Butler está começando a trabalhar com essa ideia de violência ética, e ela vai, né, desenvolver isso um pouco no Corpos que Importam, ela está pensando exatamente isso. Quer dizer, quais são os referenciais sociais ou os processos de linguagem que a gente vai acionar para a gente desenvolver uma violência ética, uma ética da responsabilidade, né? E aí é que ela vai dizer, o primeiro ponto que a gente usa para desenvolver ou uma coisa ou outra é a noção de gênero. O que isso significa, né? Significa que eu vou olhar para um corpo e entender se ele é tão humano quanto eu ou não, a partir da capacidade que esse corpo tem de se revestir numa identidade binária de gênero. Ou seja, da capacidade que esse corpo tem de se realizar enquanto menino ou enquanto menina. Todo corpo que a gente olhar e não enxergar ali claramente se é menino ou se é menina, o nosso sistema de reconhecimento de humanidade buga. E a gente não consegue confiar nesse outro corpo. E aí, enfim, né, gente, a gente pode pensar, por exemplo, porque é que no Brasil a gente tem índices tão absurdos e tão assustadores de violência contra pessoas LGBTs, e que principalmente, né, cai muito também sobre pessoas trans e travestis, né, que seriam, de alguma maneira, esse lugar cuja existência, né, ela coloca em suspensão, ou cuja existência ela realmente coloca em xeque esse sistema binário de reconhecimento. Porque esse corpo, ele não está aceitando essa identidade que lhe foi colocada ali no momento do nascimento, né? Isso vai fazer, então, com que esse nosso sistema bugue. A gente não consegue enxergar a humanidade desse corpo. E o que é que a gente faz automaticamente? A gente não se responsabiliza por ele. A gente vai dizer, mas certamente se tivesse em casa, isso não teria acontecido. Mas alguma coisa fez. Devia estar drogado. Mas também vai morar ali naquela região? Se estivesse morando em outro lugar, ou seja, a gente atribui a esse sujeito a responsabilidade sobre a violência que recai sobre ele, né? Esse processo, né, esse esse processo da violência ética que vai construir a ideia do corpo abjeto. O corpo abjeto é esse corpo que, uma vez que a humanidade dele não está reconhecida, ele vai sendo afastado por determinadas políticas que vão conduzi-lo a uma situação tão tremenda de violência ética que a gente não consegue reconhecer qualquer violência que ele passe,
né? A gente nem presta atenção, nem aparece, né? Então, esse corpo-objeto é um corpo que vai deixando de existir eticamente, mesmo ainda existindo fisicamente, né? A gente não olha para ele, a gente não constrói políticas públicas para ele, a gente vai cada vez mais afastando, afastando, afastando. A situação de abjeção, então, é uma condição imposta pela produção dessa violência ética. Gente, alguém tem alguma dúvida até aqui? Que eu vou falando, e fiquem super à vontade para interromper, para escrever coisas no chat. Ninguém tem nenhuma dúvida? Acho que você com as frases deu muita identidade, né? Não sei se vocês não passaram por essas frases aí na vida, né? Se fosse eu, não seria comigo. Não, com certeza. E é isso, né? Quando a gente pensa essa ideia de marcadores sociais, que a gente, né, que também ajudam a gente a entender, né? A gente tem duas palavras para pensar esses conceitos, né? Ou a ideia de marcadores sociais, ou a ideia de eixos de subordinação. A noção de eixos de subordinação vão levar a gente ao conceito de interseccionalidade, né? O que é a interseccionalidade? É, de alguma maneira, né, esse olhar que a gente vai produzir para o cruzamento de vários eixos de subordinação, que seria gênero, raça, classe, sexualidade e geração. O que são esses eixos de subordinação? Eles são efeitos desse processo de abjeção produzido pela violência ética, né? Você vai olhar para esse corpo e se você não enxergar nele um referencial, uma informação concreta de que ele é menino ou menina, e a gente não está falando de genitália não, tá? Como a Butler mesmo diz, a gente não mostra a genitália para a maioria das pessoas. Até tenho amigos que mostram, até não tem nenhum problema com isso. Mas as pessoas não olham, não precisam ver a nossa genitália, mas elas precisam acreditar. A nossa humanidade depende dessa crença de que se a gente é menino ou se a gente é menina. Então a gente aprende desde que a gente é criança, bebezinho, a revestir o nosso corpo para construir essa crença. Por isso que a Butler está pensando o gênero quase como uma roupa, porque é uma roupa, né? E se a gente for pensar esses processos todos, principalmente no Brasil, eu não sei se quem já foi antes da pandemia em chá de bebê de revelação. Eu nunca tive essa experiência, não fui, mas o chá de revelação é isso. Você está revestindo, você cria um sistema social para revestir esse corpo desse marcador de humanidade antes mesmo dele nascer. E aí a cor vai ser super importante, né? Exato, nem nasceu, mas você já garantiu uma humanidade para ele. E essa humanidade está atrelada a esses processos, a essas tecnologias de revestimento desse corpo no gênero, né? Esse gênero tem que dar certo. E não é na genitália, que a Butler está dizendo. A identidade de gênero, essa identidade binária que nos é imposta, ela não se forma ali no momento que o médico olha a genitália e diz se é menino ou se é menina. Ela se forma por esse conjunto de tecnologias que fazem a gente, o tempo todo, revestir o corpo de alguém para que as pessoas enxerguem a humanidade dele. E enxergar essa humanidade depende dessa capacidade de enxergar o gênero binário nesse corpo,
né? Se ele é menino ou se ele é menina. Bom, eu fui criança ali em meados da década de 80. E quando a gente faz essas coisas de Dia das Crianças, ou a gente chega em outubro, é muito comum todo mundo postar foto de quando era criança. E a gente vai percebendo, por exemplo, que quem teve infâncias ali nos anos 80 é muito andrógeno, né? Você não tem as cores, todo mundo tá meio de shortinho, cabelinho curto, com um penacho assim. Então você não tem necessariamente uma preocupação ali de revestir esse corpo. Você olha para a foto e você fica sempre na dúvida se é menino ou se é menina. Quando a gente vem para a década de 90, e a gente vem também para esse processo de popularização dos exames das ultrassonografias na gravidez, a gente já percebe que esse processo se torna visível desde criança. Você, pequenininho, você olha para o neném e ele já está de rosa ou de azul. Você já consegue, já tem uma preocupação maior de fazer esse gênero aparecer o tempo todo, porque ele não é genitália, né? Ele é essa roupa que reveste esse corpo e que dá conta desse reconhecimento. E aí a Butler tá né, super tentando pensar também que esse processo de reconhecimento e consequentemente, né, ele não é igual para todo mundo. Alguns corpos precisam de mais revestimento do que outros, né? E aí, então, vem essa questão da performatividade, da ideia de performatividade, e do modo como a nossa forma corporal é historicamente interpretada dentro de um repertório social. Esse processo está atrelado e atrela, principalmente numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade pós-colonial, ou seja, que sofreu toda a violência e todo o processo de escravização produzida pelo sistema colonial, é um processo que articula gênero e raça o tempo todo, né? Então, quanto mais o seu corpo for reconhecido dentro de um perfil étnico-racial branco, menos o seu corpo precisa se revestir para garantir a sua humanidade de gênero. Ou seja, né, você muitas vezes pode brincar um pouco mais com alguns sinais. Quanto mais o seu corpo se distancia desse processo, mais você precisa revesti-lo. Enfim, sei lá, é um exemplo, né, que eu penso de mim mesmo, né? Eu, como mulher negra, eu sou uma pessoa que não dá conta de não aparecer maquiada em qualquer vídeo. Eu sempre tenho que vestir alguma coisa assim e que passar uma maquiagem e que dá um tchan no cabelo e que não sei o quê. Eu não consigo simplesmente pensar. E isso não quando a gente podia sair de casa, quer dizer, até para ir no mercado. Não ia no mercado com qualquer roupa, ou de chinelo, ou qualquer coisa assim. Porque tem uma série de coisas aí, né? O que vai, de alguma maneira, me construir, né, dentro de um processo de humanidade, e que não vai necessariamente me colocar como alguém que está intencionada em praticar alguma violência, em roubar, ou que é pedinte, ou qualquer coisa assim, é o modo como eu revisto o meu corpo, né? Então, esse processo, quer dizer, me constrói nessa necessidade de pensar, apostar mais em sinais que me posicionam dentro de um perfil feminino, de maquiagem, de jeito de se vestir, de não sei o quê, porque eu tenho o fator étnico-racial que me empurra para a desumanização. Então, eu tenho que investir em outro. Esse é um processo consciente? Não.
Esse é um processo que eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, ou seja, é um processo, né, que vai, de alguma maneira, construindo uma performatividade, né, e essa performatividade, ela está totalmente atrelada a essas nossas experiências sociais. Alguma questão até aqui, gente? Tenho uma. Diga, Amanda. Teria, então, sabendo que a gente está inserido com várias camadas desse revestimento social imposto e que a gente tem que se reafirmar, teria algum momento ou espaço ou algum lugar representativo que a gente não precisasse se revestir dessa maneira para ser quem é, ou algum espaço que a gente não precise estar, de fato, trajado com essas vestes ou trajado com essas camadas. Seja o espaço, então, que você aparece sem maquiagem ou sem nada, ou o espaço da drag que é reconhecida fora do show, esses espaços que deixam de representar gênero só pelo objeto, mas quem a pessoa é. Ou, enfim, o que ela quiser ser. É ótima questão, Amanda. Sim, esse espaço é um espaço que é construído pelos corpos em aliança. O que isso quer dizer? Né? Significa que esses corpos que passam por essa situação de abjeção e que se tornam, né, consequentemente, foco constante das violências éticas, esses corpos precisam se unir e criar processos de reconhecimento mútuo. Ou seja, se eu percebo que eu não sou reconhecida por conta da forma do meu corpo, eu vou precisar olhar para outras pessoas que estão nessa mesma experiência que eu e a gente vai se unir. A gente vai produzir uma aliança e essa aliança constrói essa nossa possibilidade de humanização. Esse é um processo que vai construir o conceito de resistência dentro do pensamento da Butler, que é um conceito que ela traz também de diálogo com Foucault e que ela traz também a partir do diálogo com outras autoras feministas e que até não são norte-americanas, mas são autoras, né, que estão nesse processo da diáspora do sistema colonial, que são autoras feministas que passaram pela experiência do Islã, ou mesmo, né, que são autoras do continente africano, né? Então, essa noção de resistência é uma noção que vem a partir desse processo, desse corpo, que ele é um processo atrelado, né, a produção dessas alianças. Esses corpos, então, em aliança, eles passam a tensionar esse processo, né, que configura necessariamente um único modelo de corpo, como sendo o corpo que importa, para dizer, nossos corpos também importam. É daí que vem, por exemplo, a ideia, né, que a gente viu circular bastante, que voltou a circular novamente, de vida negras importa. Né? Essa ideia de importar vem exatamente desse processo de uma resposta a esse sistema de abjeção que é produzido pela construção dessa violência ética, que faz com que qualquer coisa que aconteça com esses corpos não seja uma questão, porque esses corpos sempre são responsabilizados pela violência que os acomete, né? Essa questão é uma questão fundamental. Agora, o que eu acho que é super significativo, e eu acho que esse é um exercício, né, que eu gostaria de propor, é da gente entender como é que essa abjeção acontece, né? E como é que a gente
que esse processo de construção de violência ética, como é que ele acontece? E aí, principalmente no Corpus em Aliança, que a Butler vai explicitar a centralidade da cidade e dos equipamentos urbanos nesse processo. Ai, gente, minha gata quer sair. Peraí que eu vou ter que abrir a porta para ela, peraí. Gente, filhos. Enfim, esse processo, né? Então, é aí que entra essa dimensão da gente tentar entender a construção de uma linguagem de distribuição do espaço urbano. E essa ideia de que a abjeção, ela não é necessariamente esse exercício ético da abjeção, ele não é necessariamente um exercício mental. Ele é um exercício espacial. A gente aprende a pensar violência ética porque a gente experimenta a violência ética como experiência urbana, como linguagem de urbanização. Consequentemente, isso faz sentido, né? Então, essa pessoa abjeta, ela não é só abjeta epistemicamente. Ela é abjeta epistemicamente porque ela foi foco e ela é foco de políticas de abjeção espacial. Ou seja, ela vai sendo espacialmente distanciada, afastada, invisibilizada, e isso produz um sistema ético, né, de violência, né, de abjeção ética. Esse processo, ele é um processo, então, que está muito engendrado na história das nossas políticas urbanas e no modo, né, como uma série de políticas de expansão de equipamentos urbanos, de distribuição de moradia e de reconhecimento de várias coisas, vai se consolidando. É como se a gente, de alguma maneira, pensasse, o que a Butler está tentando fazer a gente entender, é que o que faz a gente reconhecer qual corpo que importa e qual corpo que não e que é abjeto é o modo como a gente percebe esses corpos distribuídos, né, distribuídos nas nossas vivências urbanas. Então, a questão espacial, né, e consequentemente o modo como isso se constitui é fundamental. Por isso que esse processo de aliança entre esses corpos que são foco de políticas de abjeção também é um processo que se traduz em ocupação urbana. Porque é a ocupação urbana que também vai garantir a ressignificação de determinados espaços. E essa reconfiguração, ela está estritamente ligada à necessidade realmente de produzir ressignificação de espaços urbanos. Ou seja, ocupar onde o meu corpo foi historicamente impedido de estar. É por isso que aí, né, ela vai fazer um processo de olhar muito para as manifestações e para os lugares que essas manifestações acontecem, né? E como, de alguma maneira, as manifestações, os atos de rua, eles produzem, durante um período de tempo, essa experiência da ressignificação. Porque você coloca no centro urbano aquela pessoa, aquele corpo
que foi foco histórico da política de abjeção urbana e que, consequentemente, é foco também da violência ética. Então, essas coisas todas, elas estão super, super relacionadas. Esse exercício, na verdade, que eu trouxe um pouco para a gente pensar, está muito, acho que, configurado a história do estado de São Paulo e, consequentemente, a história da cidade de São Paulo, né? Então, talvez, para quem não conhece São Paulo, fique um pouco distante, mas vou tentar ao máximo, enfim, contextualizar para fazer um pouco mais de sentido. E acho que também contextualizar para vocês irem pensando na cidade, no estado de vocês, quais são esses espaços e quais são essas imagens, né? Que são imagens que a gente naturaliza, porque desde que a gente nasceu, a gente lida com elas. E elas são, né? É pela urbanização que vem a informação para a gente do que importa e do que precisa seguir em abjeção, né? Então, acho que esse ponto é um ponto fundamental. Bom, a primeira coisa, né, que eu acho que infelizmente, né, e digo infelizmente mesmo, mas é muito significativo para a gente pensar, é a construção da história e do sentido do estado de São Paulo. Eu sou paulista de primeira geração, sou de uma família nordestina, então eu sou da primeira geração de pessoas que nasceu no estado de São Paulo, nasci no interior, em Piracicaba, fiz fono muito tempo para perder o sotaque, tô brincando, eu não fiz fono, eu perdi o sotaque porque eu já estou há muito tempo em São Paulo, também minha mãe é baiana, meu pai é cearense, enfim, eu nunca tive o sotaque piracicabano ali mesmo, da gema, né? Então, quando eu vim para São Paulo, acabei mesmo que ele foi diminuindo com o tempo. Mas, enfim, né? A gente tem, na construção do estado de São Paulo, esse referencial urbano, histórico, produzido, né, pela memória bandeirante. E a construção, na verdade, do bandeirante como um herói nacional, né? Um herói estadual que é um herói nacional. É praticamente o nosso salvador. Sim, porque no estado de São Paulo, apesar de todo o cristianismo que nos permeia, o salvador não é Jesus, o salvador é um bandeirante. A partir daí, vocês já percebem o buraco que a gente está. Enfim, isso ajuda a gente a entender também várias questões do caos. É super importante a gente pensar, então, que a abjeção e importância são processos toponímicos, ou seja, existe uma toponímia que vai construir essa experiência e que nos insere nela desde que a gente nasce. E no estado de São Paulo, essa noção do corpo que importa e, consequentemente, do corpo humanizado, vamos pensar assim, o alecrim dourado da humanidade, o top 1 da ideia de humanidade, é o corpo de um homem branco bandeirante. Então, a gente tem aí já uma ideia de homem, de branco, de heterossexualidade, né? Porque esse homem, consequentemente, né, é permeado por uma dimensão heterossexual, e de classe, porque ele é um explorador e ele é necessariamente o detentor de todas as riquezas. Sim, isso é o que constitui aí o imaginário do estado de São Paulo. O que a gente vai ter necessariamente, então, principalmente a partir do século XX, esse processo, eu acabei esquecendo de mexer os slides, né, gente? Mas tudo que eu falei tá meio que em tópicozinhos aqui. Esse processo de construção toponímica dessa importância bandeirante e desse referencial que se torna um referencial urbano e um referencial que é foco de várias políticas
principalmente de, vamos dizer, de urbanização e de modernização da nossa cidade, que é principal do estado, que é a capital, que seria a cidade de São Paulo. Um referencial, vamos dizer, esse processo, de alguma maneira, ele começa um pouco a ser experienciado a partir da Semana de Arte Moderna de 1922. Então, no próximo ano, a gente vai completar aí 100 anos dessa experiência, né, desse processo. E que vem necessariamente, então, como um projeto para construir, distribuir estátuas de bandeirantes pelo estado de São Paulo e principalmente pela cidade de São Paulo. Essas estátuas, elas passam a dividir espaço, esses referenciais bandeirantes, eles passam a dividir espaço com essa relação de construção, por exemplo, da centralidade a partir da construção de uma igreja católica. Então, você passa a ter que criar em praças, em determinadas localidades, essa estátua, essa referência de um bandeirante. Esse processo, ele é um processo muito toponímico, na medida em que, né, a partir da década de 30, na cidade de São Paulo, principalmente, várias ruas receberam o nome de bandeirantes. Então, várias ruas que tinham outro nome foram renomeadas. E isso aconteceu muito nas regiões mais nobres da cidade de São Paulo. Então, em bairros como Moema, Pinheiros, aqui também um pouco, né, por essa região que vai permear um pouco Santa Cecília, que faz aqui vamos dizer, né, faz fronteira com Higienópolis, que são regiões consideradas, né, centrais e importantes. A própria região ali dos Jardins, a região ali, né, mais cerqueira a César, que seria do lado de cada Avenida Paulista, não do lado que vai para Jardins e que consequentemente desce para o Ibirapuera, da produção, da nominação de ruas com nome de bandeirantes. Esse ponto é um ponto fundamental que a gente nunca se pergunta muito quem é ou quem foi a pessoa da rua que a gente mora, né? Porque é uma informação naturalizada. A gente fica com a impressão de que a rua sempre existiu e ela sempre teve aquele nome. E essa é uma sensação que essa experiência toponímica vai produzir na gente, né? Essa sensação de que você, aquela pessoa merece nomear a rua, né? Ela está ali porque ela, né, como aquele meme, ela mereceu, né? Eu mereci. E a gente vai ver que vários desses nomes são nomes de homens. Consequentemente, nomes de homens brancos, né? Porque até você nem precisa muito prestar atenção. Você já imagina, se você olhar para o nome da rua e você se permitir uma imagem sem pesquisar no Google, sem nada, já vai vir você o imaginário de um corpo masculino branco, né? Porque, de alguma maneira, é quem merece, é quem importa. E isso vai referenciando na gente esse ajuste ou esse repertório que vai produzindo os enquadramentos necessários para a gente desenvolver responsabilidade ética ou violência ética, né? Esse processo é um processo que vai sendo experienciado. Bom, outra questão também, né, que eu acho significativo lembrar, e que não é necessariamente uma experiência toponímica, mas que foi muito forte em São Paulo, é a criação da Rede Bandeirantes, que é criada também nesse processo de configuração dessa memória e dessa importância. E ela foi um referencial significativo para as crianças na década de 60, porque tinha um mascote.
E esse mascote era um coelhinho vestido de bandeirante e ele virou bonequinho, né? Então tinha essa coisa de você ter o seu bandeirante de inspiração e como é que isso necessariamente formula também os processos do que a gente entende como masculinidade, né? E quais são os modelos de masculinidade que estão engendrados a partir desse processo. Outra coisa também, enfim, são, né, que aí a gente vem, na verdade, talvez para um momento muito significativo da cidade de São Paulo, que vai ser uma celebração de vários desses marcadores bandeirantes distribuídos e construídos nas regiões mais centrais da cidade, que é a comemoração dos 400 anos de São Paulo, que é algo que acontece ali em 1954. Nessa comemoração é criada uma série de referenciais e de experiências urbanas para rememorar esse imaginário bandeirante. O primeiro referencial, um referencial importante que é criado aí, é a Bala Dadinho. Eu sempre gostei da Bala Dadinho, eu não sei quem aqui já experimentou a Bala Dadinho, mas a Bala Dadinho é uma bala criada para um referencial bandeirante. Inclusive, ela não se chamava Dadinho, ela se chamava Bala Quarto Centenário, porque ela foi criada em homenagem aos 400 anos de São Paulo. Enfim, né, aqui no layout da bala, a gente vê as estrelas e as cores, que são as cores da bandeira do estado de São Paulo, e a gente vê também a informação disso aqui, que a gente simplesmente perdeu, né, do que seria, mas que é esse memorial aqui, que foi projetado pelo Oscar Niemeyer e que ficava no Ibirapuera, em frente onde é a Oca, né, onde hoje a gente tem a Oca, e que caiu 4 dias depois da inauguração. Então, não existe mais e tem bem poucas fotos, e acho que o Niemeyer também nunca ligou muito para ficar fazendo propaganda desse memorial. Mas esse é um memorial de homenagem à vida e à luta dos bandeirantes. Esse memorial, então, ele foi inaugurado nesse aniversário dos 400 anos, o momento em que foi inaugurada outras estátuas também para compor essa distribuição e essa imagem bandeirante no território da cidade de São Paulo. A Bala Dadinho, ela foi, então, feita, encomendada em larga escala, comprada pelo governo do estado e pela prefeitura de São Paulo na época, para as pessoas chuparem, e no momento da inauguração de alguns desses monumentos, as pessoas jogarem o papelzinho para cima. Sim, não tinha nenhuma preocupação com produção de lixo, nem rio, nem nada disso. Era eles que lutam. Nem care, né, Jaque? Minha mãe não deixava. A gente ficava guardando o dinheirinho, assim. Mas é que ele também brilhava, né? Sim, e a ideia do brilho foi criada com esse brilho todo exatamente por isso, para criar esse efeito meio de fogos de artifício na hora de inauguração de cada um desses, enfim. Então, para a gente pensar como é que a construção da violência ética é uma experiência mesmo, né? E é uma experiência que enfim, impulsiona paladar, olfato e a própria experiência mesmo de ocupação do espaço, né? Tudo isso vai sendo constituída por esses referenciais. Não podia faltar o alecrim dourado, uma das 5 maravilhas da cidade de São Paulo. Posso fazer um comentário, Paulo, antes de você entrar no nosso polêmico, né?
Não, porque eu estava conversando com a Lari, a gente estava, enfim, conversando um pouco sobre branquitude, né? De como essas coisas chegam, né, para a branquitude, e elas chegam através da porcelana inglesa, né? Uhum. Então, o quarto centenário, ele produziu produtos, né, que tinham distinção de classe, de raça, certamente, né? Tem uma colega que está fazendo uma peça sobre branquitude e ela fala a peça toda a partir de umas xícaras, né? E a primeira xícara que ela pega é uma xícara de bodas de ouro e tal. E eu cheguei aqui no sítio onde eu estou e a gente tem guardado a xícara do quarto centenário, né? Gente, quero tem muito a xícara. Uma foto. Eu vou tirar para você, que eu estou presa aqui ela de longe, que não sei se ela está ainda lá naquela cristaleira, né? Uhum. Que era isso, uma xícara que você não usa, né? Que é aquela xícara que fica lá. Enfim, ela fez uma peça toda com a história da xícara. Mas por que eu estou falando isso? Porque aí eu outro dia falando disso com os meus pais, eles falaram, não, Paulo, mas também tinha moeda. Fizeram uma impressão de moeda especial. Sim, e de né? selo também. Selo, enfim. Mas, e aí, te ouvindo, tem uma distinção de produtos, né? Uhum. Se você quer comprar um dadinho, você entra na multidão e faz o brilho ali né? E se você é elite, você tem a xícara e guarda ela até hoje. Eu vou ver se eu acho aqui e te tiro uma foto. Né? Eu quero coisa muito. que eu queria comentar antes de você entrar, porque eu já estou vendo para onde você vai mudar um pouco de assunto, essa história dos heróis, né? Que, na verdade, eles viram nome de rua, né? Uhum. Tem estava lendo uma outra autora, né? Que é muito crítica essa ideia de heróis, né? E eu queria desafiar vocês, porque uma das coisas que esse grupo vai fazer é mapear lugares de afeto, né? Lugares de acolhimento, né? Nas sociedades, e as ruas talvez apareçam, né? Como lugares ou as estátuas, né? Como essa do Borba Gato. Mas eu queria chamar a atenção para o contrário, menos lugares que a gente se sente violentados, mas lugares onde tem acolhimento. Né? Então, por exemplo, eu fiquei muito magoada quando a Rodovia dos Bandeirantes virou Ayrton Senna, dos Bandeirantes não, dos trabalhadores. Virou Ayrton Senna, né? Assim, de trabalhadores para Ayrton Senna, né? Assim, uhum. E até hoje eu chamo errado. É uma resistência, uma espécie de resistência, né? E, ao mesmo tempo, a gente está dando pouco significado a esses heróis, né? Eu moro na Rua Tupi, por exemplo, né? E tem um edifício construído nos anos 60, que é um edifício Tupi, que tem uns índios, tem as imagens de índios na entrada do edifício, né? Mas é um pouco homenagem, um pouco marcação de hierarquia, eu acho. Uhum. Né? Eu moro em Santa Cecília, ali tem um desejo de ser Higienópolis, né? Para quem conhece São Paulo, né? Fica ali na subida para a riqueza, né? Que eu brinco, eu moro quase lá, né? Entre lá e cá. E aí eu acho sempre ofensivo um pouco essa homenagem indígena, porque ela virou símbolos assim, forjados no ferro, né, do edifício, é o nome da rua, mas não tem nenhuma ligação, parece que eles foram apagados, assim, virou nome e a força do branco sobre a construção civil, né, sobre esses territórios apagou, né, falou, não, legal, vamos deixar os nomes, mas também apagamos. Então, eu acho que a gente tem que conversar muito sobre isso, né, tanto sobre a violência, né, tô falando um pouco do que eu tenho pensado a partir do meu lugar, né, de como chegam essas imagens e como, ao mesmo tempo, a gente não pensa sobre elas, né? O que significa eu morar na Rua Tupi, ter um edifício onde o índio está forjado no ferro e no chão, onde eu piso para acessar, né, É ao mesmo tempo linda homenagem, ao mesmo tempo opressão, né?
enfim. Queria só chamar a atenção, porque a gente vai olhar para esses lugares do afeto, né? E acho que a gente está tentando justamente mudar esse olhar, é menos o que é facilmente definido em relação aos bandeirantes, de ódio, de não lugar, enfim, de não identidade, né? Não é esse o meu herói. Por outro lado, quais são? Quais são os nossos, né? São os trabalhadores? É uma pauta coletiva, né? Eu queria que vocês ficassem com isso na cabeça, porque eu sei que vai vir resultados ali no exercício final. Desculpa a interrupção, já. Não, imagina, isso que você está falando é super importante, e acho né, eu acho que o meu interesse hoje é exatamente a gente desnaturalizar o processo de classificação da cidade, né, e entender muito como é que a distribuição representativa de um corpo configura necessariamente a distribuição espacial desse corpo. Né? Quanto mais ele encontra representação em formas de estátua, em nominação de rua, nominação de prédios, mais ele é central. Né? Quanto menos ele pode se encontrar nesse processo de nominação e de reconhecimento, mais ele vai se sentir não representativo nesse espaço, né? Mas ele é de fora, mas ele é abjeto, né? E acho que essa realmente é uma noção fundamental. Pensando aqui, né, no Borba Gato, por exemplo, que é uma estátua do Júlio Guerra, que foi, né, de alguma maneira, pensada também para configurar esse processo dos 400 anos de São Paulo, mas que acabou não ficando pronta a tempo, né? Então, ela acabou sendo inaugurada quase 10 anos depois, por verba, por uma série de questões e por essa ideia de que realmente ela tinha que ser alta, né? E a cidade não deu conta de fazer todos os monumentos que havia pensado inaugurar nessa data. O Júlio Guerra, que era de Santo Amaro, que antes era um distrito e que passou a ser um bairro importante, né, da zona sul da cidade, pensa então essa homenagem ao Borba Gato, que foi um bandeirante, né, e alguém que de alguma maneira é reconhecido por vários processos e situações que a gente poderia facilmente configurar como genocídio de populações indígenas, principalmente da população guarani, próxima à cidade de São Paulo, porque ele foi muito atuante para construir esse processo mesmo vamos dizer, das fronteiras e das ocupações urbanas na cidade de São Paulo. É uma estátua alta, né? Por aqui vocês podem ver. Eu acho ela muito feia, mas, enfim, a gente pode pensar um pouco, né, que a construção do Borba Gato ajuda a gente a entender também a construção dessa imagem do corpo bandeirante, que seria esse alecrim dourado da importância, exatamente, Borba feio, da importância e da humanidade, né? A gente percebe, por exemplo, né, para construir essa imagem, que, claro que não foi o rosto do Borba Gato, ou o rosto de portugueses, né, que foi trazido, mas que há um embranquecimento da representação dos próprios portugueses, na medida em que as fotografias que são trazidas para construir esse imaginário bandeirante são fotografias de imigrantes dessas gerações de imigração europeia que a gente vai ter atrelado ao processo, às políticas de embranquecimento do país. Então, você vai pegar foto de alemães, né, de italianos considerados mais brancos, né, com tonalidade de pele mais brancas, para construir essa imagem. E é nesse sentido que o Borba Gato, de alguma maneira, é representado quase que como viking, assim, né? Ele tem uma coisa meio ruiva, uma coisa meio para construir aí essa imagem
dessa humanidade. O Borba Gato, ele é muito foco de processos de ressignificação do espaço na cidade de São Paulo. Então, essa relação da aliança, né, e desses corpos abjetos, tem no Borba Gato um foco importante da necessidade de ressignificação. Em 2008, foi realizado o julgamento simbólico do Borba Gato, feito por várias associações representativas e movimentos sociais da Zona Sul de São Paulo. Eles consideraram o Borba Gato culpado pelos crimes que cometeu, e então foi feita uma bola, né, simbólica e uma corrente simbolizando que ele estava preso ao espaço, pagando pelos crimes que ele havia cometido. Borba Gato também é muito foco da produção de lambes, né? Então, se a gente andar pelo centro de São Paulo, a gente vai ver muitos lambes em que ele aparece, né, deitado, e indígenas sobre ele, também pensando essa necessidade de ressignificação dessa representação de corpo no espaço, né, da cidade de São Paulo. Aqui, né, em que ele aparece pichado, e ele já foi pichado muitas vezes, aqui é a resposta ao Dória nas eleições para a prefeitura de 2016, quando Dória vai falar na televisão que, enquanto ele fosse prefeito da cidade, nenhum monumento da cidade seria pichado. E aí, então, no dia seguinte, vários monumentos aparecem pintados, e o Borba Gato, claro, vai ser um dos monumentos importantes nesse processo, que dá alguns memes, né? Esse é um meme interessante, né? Do Borba Feio e do Borba Gato, como a Letícia mesmo já colocou no chat. Outro monumento importante é o Monumento às Bandeiras. Esse, sim, né, fica em frente ao Ibirapuera, ao Parque do Ibirapuera, e ele foi feito pelo Brecheret e foi inaugurado. Esse deu tempo de ser inaugurado no aniversário de 400 anos de São Paulo. A gente percebe, então, né, é um movimento, de fato, né, a representação de um grupo de bandeirantes lutando pela civilização do território do estado de São Paulo contra indígenas incivilizados, né? De alguma maneira, essa seria a ideia de produção desse monumento, né? Então, tem sempre essa coisa de uma verticalização do corpo, esse corpo masculino, né, que é um corpo quase crossfiteiro, né, uma coisa assim, muitos músculos, muito trabalhado, e a coisa do cavalo, né, que representa uma dimensão de poder e de luta. Enfim, monumentos paulistas têm uma coisa com cavalo, é meio comum. Esse monumento também foi foco em 2016 dessa resposta ao Dória, e ele, então, né, também, consequentemente, virou aqui o Dória fazendo um stories e uma live, né, um pouco antes da gente realmente chamar de live, em 2016, com Bruno Covas, que é o atual prefeito da cidade, atrás, falando do projeto Cidade Limpa, né, que foi esse projeto que, de alguma maneira, foi fundamental nesse processo de eleição do Dória, que ajuda a gente a entender essa limpeza urbana, que é uma limpeza de corpos, né? É um processo que necessariamente está pensando a construção de abjeção. E a gente tem um exemplo, um efeito, né, muito significativo disso, estabelecido na Cracolândia, por exemplo, que está bem na região central da cidade, e que foi e é ainda muito foco desse projeto Cidade Limpa. Um outro, enfim, aqui eu coloquei uma tirinha, né? Aqui, em 2013, o movimento indígena Guarani da cidade de São Paulo já tinha feito uma intervenção de ressignificação do Monumento às Bandeiras, pintando com tinta vermelha, simbolizando o sangue indígena que foi derramado na construção da cidade de São Paulo.
né? E aí tem essa frase, né? Tem essa imagem muito bonita dos guaranis sobre o monumento, e essa imagem, essa frase do Marcos Tupã, em que ele vai dizer, né? Deixou de ser pedra e sangrou, deixou de ser um monumento em homenagem aos genocidas do nosso povo e transformou-se no monumento de nossa resistência. De alguma maneira, então, esse processo dos corpos em aliança é esse processo que sempre vai fazer com que se caminhe, né, para a ressignificação dos espaços centrais da cidade, né? Mesmo que essa ressignificação seja uma situação, seja um momento, mas ela ajuda a dar visibilidade a esse processo de uma desumanização, né? Aqui um outro monumento que foi também fundado no aniversário de São Paulo, e esse monumento é muito interessante, que ajuda a gente a pensar esse processo também toponímico, porque ele fica na Praça Princesa Isabel. E, puxa, princesa, né, toda trabalhada ali na monarquia, a gente podia falar assim, puxa, faz pelo menos uma estátua da princesa, mas não, né? É importante a gente pensar como corpos femininos são representados e espalhados pela cidade, como é que isso produz esses processos de humanização. Na Praça Princesa Isabel não tem nenhuma placa com o nome da Princesa Isabel, mas tem um monumento gigantesco, né, que vai fazer com que, né, em estatura, a ideia em que em estatura ficasse ali quase do tamanho do Cristo Redentor, sim, porque São Paulo tem recalques com o Rio de Janeiro, e tinha essa ideia de construir um monumento alto, né, que tinha uma discussão de onde pôr o Duque de Caxias por causa disso, para ele ficar visível, né? Você imagina você andando pela cidade e vendo um homem em cima do cavalo e falando, nossa, olha essa imagem do Duque, né? Como o pessoal comenta, a imagem do Cristo. Enfim, coisas de paulista. Aí, o Duque de Caxias, então, era esse monumento grandioso de alguém que não foi um bandeirante, mas que ajuda a construir essa imagem, né, esse imaginário do heroísmo, né, e que vai ser importante. Ele não era nem paulista, inclusive, ele era do Sul, que vai ajudar a construir essa imagem bandeirante. Ele começou a ser construído na década de 40, que é uma foto, na verdade, dos trabalhadores, para mostrar que era grande mesmo, então enfiaram todo mundo dentro da base do cavalo e do pé do Duque de Caxias, para dar essa sensação de, vocês fizeram Cristo, mas a gente está ali, ó, a gente vai chegar com o Duque e ninguém segura esse estado. Bom, e aí para a gente pensar um contraponto, eu trouxe um outro monumento que também foi inaugurado no aniversário de São Paulo, dos 400 anos, que é o monumento em homenagem à Mãe Preta. Esse monumento é um monumento, né, muito distante se a gente for pensar a configuração dos outros monumentos. Ele é um monumento que foi produzido também pelo Júlio Guerra, então o mesmo artista que fez o Borba Gato fez a Mãe Preta. Ter um monumento que representasse a população negra e a contribuição da população negra para a construção da cidade de São Paulo é uma demanda do movimento negro que aparece nos registros da Câmara dos Vereadores desde o início do século XX, ali da primeira década. Mas esse monumento foi aprovado apenas em 1921 e demorou, então, quase 20 anos, 30, a outra de humanas, não sabe contar, quase 30 anos para que ele realmente se tornasse um monumento. E aí vem uma discussão, porque o movimento negro esperava que esse monumento fosse feito por um artista negro, e inclusive faz convite para que vários artistas negros criem projetos, e esses projetos são avaliados para a prefeitura, que acaba aprovando o projeto do Júlio Guerra, né, e convidando o Júlio Guerra, na verdade, para fazer essa estátua. A estátua fica bem no centro, né, no Largo do Paissandu, e ao lado dessa igreja católica, que é uma igreja
feita em homenagem à Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que foi uma ordem muito importante que ajudava, inclusive, na compra de alforria de pessoas negras escravizadas por todo o Brasil, e que foi muito importante para pensar, né, processo de resistência da escravização na cidade de São Paulo. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para as características da Mãe Negra, né, principalmente considerando a relação com Borba Gato, pensando de ser uma produção, né, feita pelo mesmo artista. Enquanto Borba Gato, né, tem essa questão de você construir uma imagem fenotípica de uma branquitude e, consequentemente, de uma humanidade, a Mãe Negra, ela é meio animalizada, no sentido de que você não tem muito entendimento dos traços do rosto, né? Na verdade, os traços do bebê são mais bem delimitados. Esse bebê é um bebê branco, porque a mãe preta é uma homenagem às amas de leite, né? E tem, então, uma questão importante aí do movimento negro de referenciar uma homenagem às mulheres negras escravizadas que trabalharam, né, nas casas e que foram responsáveis mesmo pela produção da nação, né? A Mãe Negra, então, ela é quase pensada como uma obra que remete um pouco a algumas obras da Tarsila do Amaral. Ela tem os pés muito grandes, ela tem os seios muito grandes e a cabeça menor, né? Também rolou uma treta na época, porque a questão é que a Mãe Negra não podia ser muito vertical. Então, teve um cuidado da parte horizontal ser maior do que a parte vertical, né? Então, ela está meio sentada, mas a proporção do corpo trazer uma dimensão maior para a estátua no vertical do que no horizontal, que é o que não acontece com as outras representações que foram, enfim, né, nesse mesmo dia, aqui é uma foto do Largo do Paissandu, então aqui está a igreja e a estátua está bem aqui. Vocês veem também a questão da proporcionalidade, né? Se a gente for ver em relação às outras estátuas inauguradas nesse dia, a Mãe Preta também é piquititica em relação, enfim, Duque de Caxias, as bandeiras, né? O monumento às bandeiras e mesmo o Borba Gato, que não deu certo de inaugurar no dia, mas que também tem uma super imensidão. Então, esse processo, de alguma maneira, né, ele é um processo significativo em que esse corpo que vai sendo abjeto, ele precisa, então, pensar essas alianças e estratégias de ressignificação do espaço. E aí eu trouxe só exemplo muito rápido de alguns monumentos que têm sido constituídos nesse processo de ressignificação do espaço. Esse aqui é um monumento que a gente tem na Zona Norte de São Paulo, que compõe essa ideia dos chamados monumentos horizontais, que eles não encontram muita treta com a prefeitura, nem com nada, porque a prefeitura tem problema com verticalidade, né? Ela não aprova qualquer coisa quando a coisa tem que aparecer. Esse monumento é uma homenagem a um dentista que foi morto por engano no estacionamento do Carrefour, aqui da Zona Norte, da freguesia do Ó, de São Paulo, né? Ele estava tentando abrir o carro dele e o segurança armado do supermercado achou que ele estivesse assaltando o próprio carro, e atirou nele pelas costas, né? Então, esse monumento foi criado na praça em frente ao Carrefour, e ele é um monumento horizontal, né, que conta um pouco da história desse dentista e que mostra um pouco a necessidade de construir um memorial dessa morte. Um outro também que eu trouxe é o Monumento das Mães de Maio. As Mães de Maio, que são um movimento de mães, né, de filhos que foram assassinados pela polícia em 2006, quando a gente teve aquela situação com o PCC no estado de São Paulo, né? Hoje o movimento das Mães de Maio não congregam só essas mães, mas congregam todas as mães e mulheres que são familiares de pessoas
cujo alguém da família tenha morrido de violência provocada pelo Estado. Elas conseguiram então criar esse monumento, que vocês veem, para ele ser aprovado, ele teve que ter até 1 metro. Ele está numa praça da Zona Leste, né, do bairro da Penha, próximo ao metrô. E então a gente vê também a coisa da descentralização, né, que esses monumentos, eles compõem outros espaços, eles não são permitidos nos espaços mais centrais, e elas então assinam, né, o nome dos filhos em homenagem a essas mortes. E por fim, deixar então, né, esse exemplo também de ressignificação produzida pelas imagens, e por esse exercício toponímico das placas com o nome da Marielle. Né, e da gente pensar o quanto essa coisa da placa é um símbolo significativo, porque de alguma maneira é como se você estivesse pensando a ressignificação de uma toponímia que vai privilegiar um corpo em detrimento de outro que nunca pode ser privilegiado, né, nunca pode ser colocado nessa situação. E, né, as imagens da Marielle, que são pintadas em vários espaços da cidade, né? Aqui, especificamente, né, numa escadaria que a gente tem no bairro de Pinheiros, que é um bairro considerado importante da cidade de São Paulo, central, e já foi foco de muito vandalismo, mas, de alguma maneira, ele vai sendo ali sempre mantido. E a gente vai, então, percebendo, né, como é que um rosto e uma imagem vai circulando numa região nobre, numa região que, toponimicamente, as ruas são nominadas por nomes de bandeirantes ou de oficiais da ditadura militar, né? Então, quando não é bandeirante, é ditador, e do modo como isso produz novas formas de ressignificação e novas possibilidades de reconhecimento, porque esse corpo que transita por lá como força de trabalho, mas que nunca pôde se ver como pertencente àquele território, passa a ter uma possibilidade de existência para além desse trânsito, que é um trânsito somente da força de trabalho, né? Enfim, gente, eu deixei duas referências aqui para vocês, que são, na verdade, uma tese, a tese da Thaís, que foi, inclusive, minha amiga de doutorado, né? Eu também defendi o doutorado em 2018. A Thaís não está pensando em Butler, em gênero, nem nada disso, mas eu acho que ela tem uma tese muito preciosa para a gente entender um pouco essa dimensão da experiência Bandeirantes no estado de São Paulo, né? E eu tirei vários, enfim, insights, né, para pensar várias dessas questões a partir dessa pesquisa dela. Então, acho que para quem quer pensar um pouco essa dimensão, né, dos memoriais urbanos, acho que a tese dela é muito interessante. E um texto, na verdade, do Alexandre Bispo, que enfim, foi diretor aqui em São Paulo, né, do Museu Afro, e também do Centro da Juventude, que a gente tem aqui em São Paulo, que é sobre a Mãe Preta, né? E aí ele fala um pouquinho sobre essas questões relacionadas à produção do Memorial da Mãe Preta na cidade de São Paulo, que eu acho que ajuda também a gente entender várias dessas questões. Ótimo, foi ótimo, Jaque. Então, em vários momentos aqui eu fiquei boca aberta. Pelo tamanho de reflexão, até desconstruindo o dadinho. Eu não sabia dessa história do dadinho. Triste. Essa foi a grande tristeza, né, Amanda, da aula. Gente, dadinho, não. Não estava preparada para desconstruir esse dadinho na vida, mas tudo bem, esse momento chegou. E até pelas referências, não só que você deixou, o pessoal também veio fazendo aí uma relação com... A Laura fez uma relação com o rap, das músicas, enfim, das cidades e das ruas. Aí eu fui juntando os links e tá lá no programa nosso da disciplina. Então, para quem quiser acompanhar depois, é isso, assim. Mas agradeço demais, já que foi muito, muito, muito boa a aula, sério.
Acho que superou não só expectativas, mas além da temática só de Butler, trouxe assuntos diversos e a gente terminou na arte e nas expressões, e acho que para mim foi genuíno, assim, foi sincero e mostrou muito de você e, claro, da pesquisa como um todo, mas trouxe muita reflexão. Eu agradeço, assim. O que a gente mais gosta, eu acho, é o link entre Butler, que parece um negócio né, muito difícil de ler e tal, e de repente, corpos crossfitados da estátua do Deixa que eu incluo. Ai, bugou aqui, né? Eu diria que você dá um bug, e aí você fala, nossa, o que tem a ver, né? Como é que eu consigo fazer esses links entre vida e vida, né? Queria agradecer muitíssimo, né? A gente é sempre sua fã, se diverte, é leve, enfim. Muito, muito obrigada, Jaque. E eu vou emendar, lembrando que a gente tem uns esquentas, né, para a próxima aula, que é o podcast da Didi, da Diana Helene, e o Periférico, né, um videozinho para a gente se preparar. Ó, Gabriela viu os esquentas, que bom. A gente deu o seu podcast de esquenta já. Ai, que chique, então, gente. E agora temos um outro vídeo, talvez com link lá em Presidente Prudente, para a gente descentralizar um pouco essas nossas referências. Eu estou deixando aqui o meu Instagram, eu me sentindo muito blogueirinha. E aí, enfim, pelo menos dá para as coisas e tal, dá para a gente continuar em contato, né, trocar experiências. E quem, de repente, tiver, né, mais vontade de pensar questões da Butler, eu tenho algumas aulas e alguns cursos que estão disponíveis no YouTube, no canal do Labinal, que é o Laboratório de Antropologia Urbana da USP. Né? Lá tem vários cursos, inclusive bem interessantes sobre questões, né, de antropologia urbana e tal, e tem esses cursos, né? Tem um curso que eu dei sobre Butler e Foucault, sobre a relação entre eles, e outro curso que é sobre a Butler e a Hannah Arendt, que eu dou com a Cris Ley, que é uma parceira muito querida e que a gente está sempre fazendo várias coisas juntas. Então, quem quiser, muitas vezes, se aprofundar mais em outros textos da Butler, eu acho que talvez essas aulas podem ajudar um pouquinho a perder o medo, né? E encarar alguns textos. E é isso, gente, eu agradeço muito, muito. É sempre um super acolhimento, né? A gente tem esses momentos em meio a tanto caos e tanta dificuldade que a gente vem atravessando. A gente que agradece. Obrigada. Foi incrível, como sempre. Maravilhosa. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Tchau. É.